Oi, galerinha, tudo bem? A gente vai aprender na sala de ciências primeiros socorros, tá? A gente sabe que em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente pode sofrer um acidente. Isso é uma coisa mais natural possível, né? Mas como é que a gente vai agir se tiver uma pessoa do nosso lado que se acidentou? A gente vai fazer os procedimentos de primeiros socorros. O que é primeiros socorros? São os cuidados que a gente faz com uma pessoa, que é para ajudar a pessoa a melhorar e até salvar a própria vida dela, tá certo? Só que a gente tem alguns procedimentos que a gente tem que seguir para cada acidente. Nessa aula a gente vai ver quais são os procedimentos para cada caso, para cada acidente. A primeira coisa, o primeiro acidente que a gente vai ver é sobre os sangramentos. Principalmente, o que é o sangramento? É quando acontece um cortezinho na pele e atinge o vaso sanguíneo. Vocês lembram que a gente estudou que nosso corpo são cheio de vasos sanguíneos que transportam o sangue, levando oxigênio, nutrientes para as células, né? Se eu fizer um corte e afetar um vaso sanguíneo, eu tenho um sangramento, tá? Mas a gente pode perder muito sangue ou pouco sangue, depende da rapidez ou até da profundidade do corte que a gente tem. Mas vamos falar sobre uma coisa comum com todo mundo, sangramento no nariz, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é falar assim, põe a cabeça para trás e segurar. Não pode. Por quê? Porque o sangue pode ir para a garganta, pode fazer, dependendo da quantidade de sangue, pode até ter uma asfixia na pessoa. Então, o procedimento correto do sangramento no nariz, tá? Ou então, no estancamento, a gente precisa estancar esse sangue. Como? Pressionando o local que está sangrando. Se for o nariz, a gente inclina um pouquinho a cabeça para frente da vítima. Se ela estiver sentada, melhor ainda. E pressiona a narina até estancar o sangue. Se houver um corte, a gente pega um pano limpo, ou qualquer coisa limpa, e pressiona fortemente. Para quê? Para que o sangue não saia, né? Ou quando nós estancamos, nosso próprio organismo tenta fazer com que uma barreira para que esse sangue pare de sair, né? Então, tem a coagulação, tá certo? Outra coisa muito comum pra gente são as fraturas, né? O que é a fratura? É quando se quebra, se trinca, se lasca um dos ossos do nosso corpo, tá certo? O que a gente tem que fazer primeiro para a fratura? Na fratura, a gente tem que imobilizar. A gente tem que imobilizar, como já falei, o osso machucado. Por exemplo, vamos fazer de conta que essa caneta aqui seja o nosso braço. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho nada para... eu procuro qualquer coisa que seja dura o suficiente, 2 madeiras, 2 pedaços de ferro, qualquer coisa para que sirva de imobilização. Coloco uma do que eu achei de um lado e outro desse outro lado. Dessa forma aqui. Pego qualquer pano limpo que tiver, no caso eu tenho uma atadura, e vou imobilizar esse osso. Não precisa ser bonitinho, só precisa estar bem firme. Por quê? A partir do momento que eu imobilizei esse osso, ele praticamente não vai doer mais, não há um movimento. Então eu consegui fazer com que a pessoa não sinta dor. Consegui fazer a imobilização, ou levo ela para um hospital, ou ligo para algum número que no final do vídeo a gente vai passar, ou para o SAMU, que é um serviço de ambulância, ou para os bombeiros, ou até para a polícia militar, tá? Se você tiver condições, se não for uma fratura muito extensa, você deve levar para o socorro médico. Mas se for alguma coisa muito extensa, ou uma fratura exposta, alguma coisa muito grave, é melhor você procurar, você ligar para que profissionais que tenham mais experiência consigam fazer o socorro de uma maneira mais, né,
profissional, para que não ocorra nenhum dano maior, tá bom? Então, as fraturas. Se a fratura for no braço, a gente tem que imobilizar. E, se possível, se for no braço, na mão, a gente pode improvisar uma tipóia. Nesse caso aqui, isso é uma tipóia, tá? Como é feito? A pessoa coloca o braço aqui e ela passa, ela também foi imobilizada, tá certo? E assim eu consigo levar a pessoa para um hospital. Se for nas pernas, né, a gente não tem uma tipóia, ela tem que ser carregada. E se for na coluna vertebral, não mexa sem o auxílio de um médico, sem o auxílio de uma pessoa mais experiente, tá certo? Se for coluna vertebral, se for cabeça, não pode mexer. Por quê? Porque essa pessoa, dependendo de como ela é transportada, ela pode até sofrer se for na coluna vertebral, ela pode até ficar sem andar, ela pode ficar paraplégica, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Se for algo menos sério, a gente pode fazer o socorro. Se não, a gente imobiliza a pessoa e chama ou o SAMU, ou a polícia, ou os bombeiros, que tem pessoas especializadas para isso, tá bom? Próximo acidente, desmaio. O que é o desmaio? O desmaio é quando a pessoa perde os sentidos e acaba caindo, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, ela desmaiou, a gente tem que verificar se ela não bateu a cabeça, né? Se ela tá respirando, esse tipo de coisa. A gente percebeu que ela tá respirando, que tá tudo, que não houve nenhum trauma na cabeça. A gente faz com que ela deite confortavelmente no chão. Se ela tiver alguma fivela, algum cinto, alguma roupa apertada, a gente tem que tentar deixá-la o mais confortável possível e levantar as pernas um pouquinho dela, elevar as pernas. Por quê? Elevando as pernas, vai fazer com que o sangue que estejam nas pernas vá direto para a região do cérebro. Então vai ter mais sangue e é capaz com que ela volte aos poucos, tá? Além disso, se a gente pegar um pano, qualquer pano limpo e molhar com água fria, colocar na testa, vai passando no rosto e tudo mais, vai fazer com que ela recobre a consciência, tá? Mesmo assim, se ela não recobrar, a gente precisa chamar os nossos amigos para que, né, os nossos profissionais competentes para que consiga ajudar no desmaio, tá bom? Sempre, não, e quando tiver uma pessoa desmaiada, evita, aquelas pessoas ficam tudo um do lado da outra, olhando e tudo. Precisa estar arejado. Então peça gentilmente, educadamente, para que as pessoas se afastem, para que ela consiga respirar melhor, tá bom? Próximo acidente. Vamos falar sobre queimadura, uma coisa que é muito simples quando a gente está em casa, até mesmo na rua, né? A primeira coisa, quando a gente queimou a mão, a perna e tudo mais, primeiro procedimento, vai para uma torneira e deixa cair bastante água fria. Bastante água fria na queimadura. Isso vai dar uma sensação de alívio e tudo mais. Não passa manteiga, não passa pomada, não passa a fórmula milagrosa da vovó, não passa nada. Por quê? Porque isso pode prejudicar e muito. E vai ser muito dolorido se você tiver que ir para o hospital para você passar, para tirar essa pasta de dente, o que falarem para você passar, tá bom? Porque a primeira coisa que se por acaso for uma queimadura grave, for para o hospital, eles vão tirar tudo que você passou. Coloca na água fria, né? E seca bem devagarzinho, com muita delicadeza, com um pano bem limpo, tá? E aí, deixa lá. Se surgir bolha, deixa a bolha, não fura a bolha. A bolha é uma proteção do nosso corpo, tá? Para que aquela pele, embaixo da nossa pele, que chama epiderme, para que ela não se machuque mais ainda. Então, levanta a bolha na derme, né? Forma uma aguinha e essa aguinha protege a epiderme. Não fura a bolha, tá bom?
Toda queimadura, se for uma queimadura muito séria e levantar uma bolha grande, procura um médico. Beleza? Vamos falar sobre agora ferimentos. O que é ferimento? Um cortezinho, uma raspada, que vocês estão cansados de sofrer, né? Eu tenho certeza, vocês são meninos bonzinhos, né? Nunca fazem bagunça, nunca se machucam, não correm, né? Então, toda vez que você se machucar, fizer um corte, um arranhão, uma ralada e tudo mais, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, lavar muito bem o ferimento com água e sabão. Se tiver um sabão líquido é melhor ainda, que você não precisa passar o sabão. Lavou bem, seca muito bem. A gente vai usar qualquer tipo de antisséptico. Água oxigenada, Povedine, qualquer tipo de antisséptico para limpar esse machucado. A gente limpa com gaze ou algodão. Limpa o ferimento, ele já está lavado de água e sabão. Limpa o ferimento com algum antisséptico, tá? E protege. Ou vocês podem colocar um curativo, tá? Desse tipo que a gente põe, não é? Na pele para proteger, ou mesmo com o gaze, ou alguma coisa assim, tá certo? Ou um gaze, a gente precisa proteger. Por quê? Para evitar que entre micro-organismos e possa dar uma infecção. Beleza? Vamos falar sobre choque elétrico agora, né? Vocês adoram meter a mão na tomada, brincar com eletricidade? Não pode. Se por acaso você perceber que alguém está tomando um choque, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ou perguntar para alguém aonde é a chave geral. Chave geral é onde você vai desligar toda a eletricidade da casa. Você foi lá, desligou. Automaticamente ela vai parar de tomar um choque, tá? Se por acaso tiver num lugar onde não tem chave geral, ou tá na rua, caiu um fio dos postes e tudo mais, você tem que procurar uma madeira e afastar o fio elétrico da pessoa, tá certo? Quando você conseguir, sem que tenha um pedaço de madeira que lembra que é um mau condutor de eletricidade, afastou o fio da pessoa, deixa ela deitada, afrouxa a roupa, a fivela, cinto para que ela consiga respirar. Também é a mesma coisa, evita aglomeração, tá bom? Vamos lá, pro próximo. Insolação. O que é insolação? A pessoa ficou muito tempo embaixo do sol brincando e ela não percebeu. Então, a temperatura corporal dela subiu muito rápido e ela pegou uma insolação, tá? Primeira coisa que ela vai estar vermelha, suando e pode ter um desmaio. Primeira coisa que você tem que fazer, leva ela para uma sombrinha, um lugar arejado, gostoso. Para quê? Para que a temperatura do corpo dela vai voltando ao normal, devagarzinho. Deita ela de costas e levanta a perna. Mesma coisa do desmaio, porque ela está prestes a desmaiar se ela não desmaiou já, né? Se ela estiver usando roupa apertada, dá uma afrouxada na roupa, aplica compressa fria na cabeça. Por quê? Vai fazer com que a temperatura esfrie mais rapidamente, tá certo? E se ela estiver consciente, começa a dar água, um líquido para ela tomar. Qualquer líquido que ela possa tomar também vai ajudar a fazer com que ela volte à temperatura normal, tá? Bom, vamos lá. E agora a próxima, uma coisa que é muito comum, picada de inseto. Às vezes, o pernilongo vem, pica a gente e vai embora. Se a gente não é alérgico, não acontece nada. Se a gente é alérgico, vai ficar umas bolinhas e tudo mais. Mas tem alguns insetos que deixam o ferrão lá dentro. A abelha, o marimbondo, a vespa, e isso aqui pode ter uma infecção. Primeira coisa que você tem que fazer, esses insetos que deixam o ferrão. Lava com água e sabão, seca, tá bom? Se tiver o ferrão, se a gente conseguir tirar com uma pinça, a gente consegue, legal. Se o ferrão estiver muito dentro, a gente não consegue tirar, não corta nada, leva para o médico, tá? E também, se a pessoa tiver
uma alergia à picada de inseto, também leva, porque ela pode ter uma reação alérgica, pode ser até perigoso, pode ser até mortal em alguns casos, tá bom? Então, lavar bem com água e sabão, se possível retirar o ferrão e perguntar se a pessoa é alérgica à picada de insetos ou não. E agora uma coisa que não acontece muito com a gente, mas se a gente estiver no meio do mato, na natureza, é capaz que possa acontecer, picada de cobra. A cobra vem, pica a pessoa, não porque ela é maldosa, eu vou ver, passou ali, eu vou picar essa pessoa porque quero picar. Não, ela está se defendendo. Você entrou no habitat dela, né? Então ela vai se defender, ela vai picar você com uma defesa, tá bom? Percebeu que a pessoa foi picada de cobra, deita a pessoa no chão e pede para ela ficar o mais parada possível. Por quê? Porque se a cobra picou, ela botou o veneno dentro do nosso corpo. Se a gente ficar agitado, se mexendo, a circulação sanguínea vai correr rápido e o veneno vai se espalhar muito mais rápido pelo nosso corpo. Contanto que ela fique paradinha, o veneno vai entrar muito devagar no nosso corpo pela corrente sanguínea. Então, acalma ela, deixa ela deitada no chão e pede para que ela não se mexa nada, fique paradinha, tá bom? Se ela foi picada no braço, na perna, onde ela foi picada, levanta, pede para que ela levante a perna, levante o braço. Para quê? Para que o veneno, né, não consiga bastante sangue para que faça a circulação. Porque se eu faço aqui, ó, o sangue desce para cá. Então fica pouco sangue aqui. Então, com pouco sangue, o veneno não consegue se espalhar rapidamente no nosso organismo. Leva imediatamente para um serviço de saúde, tá? Ou chama os bombeiros, ou chama o SAMU, ou chama a polícia, tá bom? Por quê? Porque eles precisam tomar uma vacina que chama soro antiofídico, que é um soro que vai acabar com o veneno, tá? Então, essa vacina, essa injeção, ela faz com que o veneno não tenha nenhum problema com a pessoa picada, tá bom? Não faz toniquete. Toniquete é para pressionar aqui, ó, apertar bem aqui, porque pode dar até um problema, pode evitar a circulação e fazer com que a pessoa tenha até um problema nessa perna, no braço e tudo mais. Não faça com toniquete. Tem alguns lugares que manda pedir jogar querosene, jogar pinga, né? Não faça nada disso. O procedimento: deixar ela calma, levantar o membro que ela foi picado e levar imediatamente para o serviço de assistência médica, ou então chamar um dos nossos amigos heróis para salvar essa pessoa, tá bom? Esses foram os acidentes. Tem 3 telefones que é muito importante vocês guardarem. O 190, que é a polícia. O 192, que é o SAMU. O SAMU é a ambulância que vai levar ela para um hospital público. E 193, bombeiros, tá? Esses 3 telefones vocês têm que guardar sempre na cabeça de vocês. Porque se vocês não tiverem condições de fazer a assistência imediata, os primeiros socorros, chamando um desses 3 telefones, são profissionais totalmente capacitados que vão ajudar muito vocês, tá bom? Repetindo o número para vocês: 190, polícia. 192, SAMU. 193, bombeiros. Tá bom? Guardem esses números na cabecinha de vocês. Beleza? Tchau para vocês. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado dela. Tchau.